Olá, tudo bem? Meu nome é Bia, sou jornalista e apaixonada por livros e hoje a gente vai conversar sobre Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, o mesmo autor das Crônicas de Nárnia. Caso ainda assim você não conheça, Lewis foi professor em Oxford e Cambridge, autor, ensaísta, poeta e crítico literário. Além disso, ele tem em seu favor o fato de ter sido um grande amigo de Tolkien, o escritor de Senhor dos Anéis, com quem ele mantinha um grupo chamado The Inklings, um grupo de discussão que envolvia diversos outros professores e críticos de Oxford. Bom, o presente livro é, na verdade, uma coletânea de discursos que ele deu à rádio BBC, em 1942, para soldados da Segunda Guerra Mundial. A proposta era explicar, de maneira simples, o que era o cristianismo. Mas como assim? De onde veio isso? Fica aí que eu vou te explicar. O Lewis, aos 24 anos, serviu nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Já na Segunda Guerra, ele se alistou como oficial da vigilância antiaérea. Isso na época em que a Inglaterra era constantemente bombardeada. Lewis então foi chamado para dar palestras aos soldados da Royal Air Force, isso porque a maioria deles tinha ciência da grande probabilidade de morte. Em 1942, então, a rádio BBC convidou o Lewis para fazer uma série, um programa sobre a fé cristã. Programa esse que durou até 1944. Os discursos são esses que conferimos no livro, ainda com algumas correções ou adições do Lewis posteriores. Também é interessante pontuar que Lewis foi ateu por grande parte da sua vida. Converteu-se ao cristianismo já adulto e passou a seguir o anglicanismo, como ele mesmo diz no livro. Ele era um autor de grande erudição, que não teve pretensão sobre se aprofundar em pontos polêmicos ou falar do que divide as denominações. Pelo contrário, o objetivo dele, com o programa de rádio e com o livro em si, era tocar na área comum entre todos os cristãos, os pilares da fé, ou seja, os fatos essenciais. A ideia, portanto, era conversar com todo tipo de pessoa, inclusive com aquelas que pensam como ele já pensou um dia. Citando o próprio autor, o livro é como um saguão, enquanto os cômodos de verdade são a igreja. Dessa forma, o livro serve mesmo como uma introdução, com uma linguagem simples, diversas analogias voltadas para o mundo prático. O livro então é dividido em 4 partes. A primeira, sobre o certo e o errado. A segunda, no que acreditam os cristãos. A terceira, da conduta cristã. E a quarta, sobre a doutrina da Trindade. No vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre os 2 primeiros. O Lewis começa tratando da existência de uma lei natural, um padrão de comportamento moral que seria inerente a todo ser humano. Segundo ele próprio, quando 2 pessoas discutem, na verdade, uma só está tentando provar à outra que ela quebrou aquele padrão, aquele pacto moral que existe entre as duas. Portanto, está errado. Os pensadores dessa linha afirmam que todo mundo conhece essa lei naturalmente. Isso não significa que elas não possam ignorá-la, mas não a desconhecem. Os humanos têm, então, sim, uma noção de certo e errado não relativa. Afinal, se o certo não for algo real ou existente, qual o sentido de dizer a outra pessoa que ela está errada? Em várias partes do livro, ele vai usar o exemplo dos nazistas, dada a época. E exatamente o que ele faz nesse ponto. Podemos dizer que os nazistas estavam errados? Obviamente. Eles eram culpados por suas ações? Sim, com certeza, porque intrinsecamente a eles existia uma lei moral, uma lei natural. As suas concepções sociais podem sim ter sido deturpadas e desviadas, mas a sua lei natural sempre apontou para que o que eles estavam fazendo era errado. Seguindo essa lógica, o Lewis também afirma que quando a gente para analisar civilizações diferentes em épocas distintas, o cerne, a essência da moral é o mesmo, não difere tanto. Claro que aqui e ali existem sim as suas diferenças, mas a essência se mantém. Mas e a relatividade, que a gente citou um pouquinho antes? Bom, uma pessoa que de fato afirma que tudo é relativo se contradiz em poucos minutos. Afinal, assim como uma pessoa do seu convívio acabar quebrando o pacto natural, ela vai, de pronto, afirmar que aquilo é injusto ou mal. Mas mal com base em quê? Ou mal para quem, se você não acredita em uma verdade? Essa teoria de relativizar tudo simplesmente não se aplica. Existe, portanto, um certo e um errado. As pessoas podem, sim, por vezes, se enganar em relação a ele. Assim como, às vezes, erramos uma equação. Mas só pelo fato da gente ter errado uma equação, isso não muda a matemática. Bom, é claro que existem ali pontos em que não há o certo e o errado, no sentido de algo intrínseco. Por exemplo, você comprar um carro vermelho ou um carro verde não é certo ou errado. A gente está falando de coisas realmente importantes e relevantes para a humanidade. Também é interessante pontuar aqui para o Lewis, a lei natural não é um instinto. Podemos até ter o instinto de salvar alguém que pede socorro, mas o que faz com que tomemos a decisão não é o instinto, mas a responsabilidade e o senso de dever que a lei natural nos incute. Por exemplo, se uma criança no mar grita por socorro, uma parte do seu instinto vai querer salvá-lo,
mas a outra parte do seu instinto vai querer se preservar. Aí, um luta contra o outro. Mas, na verdade, o que você deve fazer é sobrepor esse instinto animal com uma lei natural. Assim, você pode tomar a decisão de salvar a criança. Ao contrário do que alguns dizem, a lei natural também não seria uma convenção social. Isso porque ela se parece demais em civilizações separadas por quilômetros e quilômetros e também por milhares de anos. Já as convenções, não, são completamente diferentes de época e de lugar para lugar, como a roupa, as músicas, o modo de se vestir, entre outras coisas. Na verdade, quando comparamos a moralidade de uma civilização à outra, geralmente pendemos para um dos lados. Isso porque comparamos o que vemos a um padrão interno nosso, que é o que está, como eu disse, intrínseco ao nosso ser. Caso esse padrão simplesmente não existisse, a gente não poderia crer nem em progresso, nem em regresso. A comparamos, então, com a sua prática refletida na sociedade, que sempre será falha, exatamente porque algumas pessoas escolhem ignorá-la. Mas a prática de alguns povos pode sim se assemelhar mais ao padrão do que de outros. Posto isso, todo homem conhece a lei natural, mas todos os homens também sentem muita dificuldade em cumpri-la. Em relação às coisas mais básicas, sabemos o que devemos fazer, mas muitas vezes agimos de outra forma. Bom, Luiz vai explicar algumas coisinhas antes de partir direto para a resposta. E, em meio a essa explicação, ele afirma que existem duas formas de ver o mundo. A materialista, ou seja, a concepção de mundo por uma série de acasos que permitiram condições boas para que existisse a vida e ela se desenvolvesse ao longo do tempo, chegando à nossa mente atual. E a religiosa, que acredita em um criador que cria o universo. Uma hipótese não deu lugar à outra. As duas coexistem na sociedade até hoje. Algumas pessoas creem em um, outras pessoas creem na outra. Isso se explica devido ao fato de que a ciência, ela nos conta como alguns fenômenos funcionam, mas nem sempre qual é a sua causa. A ciência, portanto, não responde o porquê. E é aí que entra a religião, sempre vai entrar, porque independente de quão avançada cientificamente esteja uma sociedade, a religião nunca deixará de existir. Bom, observamos sim o universo, mas o que podemos estudar com conhecimento de causa é o homem, porque nós somos homens. Agora pensando sob uma ótica religiosa, um ser criador, ele poderia se revelar não só no universo, mas também na mente dos homens que ele criou, com uma conduta que foi impressa em cada um deles e que nos faça responsáveis quando transgredirmos a sua lei. Lewis ainda diz que as visões religiosas existentes no mundo podem ser generalizadas entre duas opções. A primeira é o panteísmo, em que bem e mal são concepções humanas e não divinas. Ou seja, quanto mais você se aproxima do sobrenatural, menos você se apega a essas duas concepções. E a visão judaico-cristã, que nesse sentido também é partilhada pelos muçulmanos, de que existe um Deus e que ele é bom e rejeita o mal. Para os panteístas, é como se Deus, ou os deuses, fossem, na verdade, o próprio universo. Seja uma coisa boa ou má na perspectiva humana, ela sempre revela o divino. Já a visão muçulmana e judaico-cristã é diferente. Deus não é as coisas do universo, Deus criou as coisas do universo. E existem, sim, práticas que não agradam à sua divindade. Agora, voltemos à pergunta anterior. Por que o homem tem dificuldade de cumprir essa lei natural? Essa questão é muito profunda, muito complexa e poderia dar pano para manga para muita discussão e leitura, pesquisa, enfim. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o que Lewis apresenta no livro e sobre o que eu creio. O cristianismo afirma que Deus criou o mundo bom, criou os anjos, criou os primeiros homens, todos dotados de livre arbítrio. Então, parte dos anjos e os homens decidiram pecar. Eles escolheram pecar, desobedecer a ordem expressa de Deus. E, a partir do momento que eles escolheram a desobediência, o mundo se corrompeu. A partir daí, criou-se uma separação entre homem e Deus. E tudo passou a se deteriorar. O mundo foi deturpado pela entrada do mal. E hoje tudo que nós vemos é corrompido. Dali em diante, todos os homens passaram a nascer escravos do pecado. Como Paulo diz em Romanos 7. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Mesmo caídos, os homens ainda detêm uma parte daquela semelhança que Deus imputou a eles. Algo chamado de graça comum, que Deus deu a todos os homens. Assim, temos sim a consciência do que é certo. Todas as nossas boas ações provêm de Deus. E todas as nossas dificuldades e anseios provêm do pecado. Bom, para entender um pouquinho mais sobre essa concepção de mal, vamos pensar sobre o dualismo, algo com o qual o cristianismo não concorda. De acordo com os dualistas, o bem e o mal são duas forças que sempre existiram, são independentes e estão em constante batalha. Bom, seguindo esse conceito, essa lógica,
Pela própria definição de bem, um deles deve estar errado. Suponhamos que um acuse o outro. Bom, se eles estão sendo julgados por um padrão, esse padrão deve ser o próprio Deus. Outro problema do dualismo, e aqui é interessante a gente entrar, é o fato de existir um elemento que ama o mal pelo mal. Na verdade, isso não existe e não é observado nos humanos. As pessoas fazem o mal ou porque isso lhes traz algum benefício, enfim, roubar, mentir, ou porque isso lhes dá algum prazer. Por uma deturpação ali da sua cabeça, como traição ou coisa do tipo. Já o bem pelo bem pode sim ser buscado e feito. Alguém pode sim decidir fazer algo simplesmente porque aquilo é bom. Logo, a maldade, ela não consegue ser má, nem como a bondade consegue ser boa. Antes, o mal não é nada além da perversão do bem, a deturpação daquilo que é bom. O poder maligno, então, nunca estará no mesmo patamar do poder benigno no cristianismo. O próprio mal precisa primeiro pegar características do bem para poder deturpá-las. Sendo assim, ele é apenas o parasita, ele nunca é o original. Bom, no Antigo Testamento, então, o Senhor escolheu ali o povo de Israel, ofereceu a eles a revelação, e desse povo, posteriormente, veio Jesus. Então, recapitulando, nós nascemos no pecado. Então, como a gente pode ter algum tipo de redenção? Nós alcançamos a redenção por meio de Cristo. Deus havia dito que o salário do pecado era morte, e os homens ainda assim o escolheram. Como ele é justo e fiel ao que promete, ele não poderia deixar de cumprir a sua lei. Jesus então fez-se homem e veio à Terra para poder pagar com a sua morte, com o seu sacrifício, os nossos pecados. Por meio da sua expiação, o véu que separava homens e Deus foi rasgado e agora temos pleno acesso ao Pai. E o primeiro passo rumo a ele é o arrependimento. Bom, precisamos nos arrepender porque somos pecadores. Mas, se um homem naturalmente soubesse que é necessário arrependimento, é porque ele seria bom. Mas nós somos maus. Então, como nós vamos chegar à conclusão de que precisamos nos arrepender? Isso só acontece quando Deus coloca o arrependimento dentro do nosso coração. E aí, com a ajuda dele, nós podemos chegar até ele, porque ele nos chamou primeiro. A lei natural, que muitas vezes, em pontos diferentes, cada pessoa ali tem os seus problemas, não conseguimos cumprir, ela serve para apontar que nós somos pecadores. E ela foi ainda mais explicitamente explicada nas Escrituras. Bom, esse é um resuminho do que é dito no livro. Na obra, o Lewis explora outras questões, como, por exemplo, a conduta cristã, com várias analogias e exemplos simples e práticos para a vida. Ele também vai falar da doutrina da Trindade, entre outras coisas. Então, o vídeo é realmente só um resumo. Também é interessante pontuar que Lewis e eu seguimos linhas teológicas diferentes. Ele é um arminiano, portanto ele acredita na continuação do livre-arbítrio e eu acredito na doutrina da predestinação. Mas enfim, isso é papo para outra hora. Esse é um livro que eu indico demais, especialmente se você não for cristão e tiver curiosidade de saber como os cristãos pensam, ou quiser se aprofundar de alguma forma. É uma leitura simples, cheia de exemplos, como eu falei, que vão ajudar muito você a visualizar algumas coisas que talvez fossem complexas demais para quem não está no meio cristão. Se você já leu esse livro, eu queria que você deixasse a sua opinião aqui embaixo, conta se você também quer que eu faça resenha de outros livros do Lewis. É isso. Não deixa de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e me segue lá no Instagram, @penúltimo capítulo. É isso, até a próxima!